Shalom, shalom, seja muito bem-vindo à nossa quinta aula do Código Despertar. Na aula anterior, nós vimos que o Ministério de Libertação está presente no Ministério de Jesus e também na Igreja Primitiva. Mas eu terminei aquela aula deixando uma pergunta para você. Se Jesus nos deu autoridade, qualquer pessoa pode simplesmente começar a ministrar a libertação? E é sobre isso que nós vamos conversar hoje. De onde vem a nossa autoridade? Irmãos, primeiro você precisa entender uma coisa. Nós não temos autoridade espiritual por causa de nós mesmos. Você não tem autoridade por causa de você. Não é porque você é pastora, não é porque você é líder, não é porque alguém tem muitos anos de igreja, muitos anos de convertido, e também não é porque alguém grita mais alto na hora da libertação. A nossa autoridade, ela vem de Jesus. Lá em Lucas 9:1 está escrito assim: Tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes o poder e a autoridade sobre todos os demônios para efetuarem curas. Observe uma coisa comigo aqui. Jesus, ele deu a autoridade. Ou seja, a fonte da autoridade não estava nos discípulos. A fonte da autoridade é Cristo. E isso aqui precisa ficar bem claro desde o início da sua formação. Porque quando uma pessoa começa a achar que o poder está nela, ela já começou completamente errado. Agora eu quero que você entenda outra coisa. A autoridade não é a mesma coisa que preparo. Agora vem a diferença, uma diferença extremamente importante. Ter autoridade em Cristo não significa automaticamente que você está preparado para ministrar qualquer situação de libertação. Eu vou te dar um exemplo bem claro. Uma pessoa ela pode ter carteira de motorista e, portanto, autorização para dirigir. Mas isso não significa que ela esteja preparada para dirigir qualquer veículo, em qualquer estrada, em qualquer situação. No mundo espiritual, também nós precisamos entender que tem limites, maturidade, responsabilidade. Jesus, ele enviou os seus discípulos, mas antes disso, eles caminharam com ele. Eles observaram Jesus, eles foram ensinados por Jesus, eles foram corrigidos, eles ali aprenderam enquanto caminhavam com o mestre. E é exatamente por isso que eu acredito muito em formação. Não porque um curso vai produzir autoridade espiritual sobre você. Nenhuma escola produz autoridade espiritual. Mas uma escola, ela pode sim produzir conhecimento, preparo, discernimento e responsabilidade para que você saiba exercer corretamente aquilo que recebeu em Cristo Jesus. Lá em Atos 19, a gente encontra uma história que todo libertador precisa conhecer. Alguns homens ali, conhecidos como os filhos de Cefa, ou Cefa, tentaram expulsar ali um espírito maligno, dizendo para eles. Eles falaram assim: Eu repreendo vocês por Jesus, a quem Paulo prega. Olha só o problema. Eles conheciam o nome de Jesus, mas não conheciam verdadeiramente aquele de quem estavam tentando usar o nome. Eles estavam tentando reproduzir aquilo que tinham visto Paulo fazer. E o espírito imundo responde: Eu conheço Jesus, eu sei quem é Paulo, mas vocês quem são? E partiram para cima dos filhos de Cefa. Então a situação ali termina com aqueles homens sendo atacados, fugidos, feridos. E isso nos ensina algo muito sério. Irmãos, libertação não é técnica. Você não decora 5 frases e se torna um libertador. Você não assiste a uma manifestação e depois simplesmente tenta reproduzir aquilo quando for com você. Não. Existe um relacionamento com Deus, existe conhecimento da palavra, existe uma vida de oração. Tem que ter santidade, tem que ter discernimento, tem que ter preparo. Aí em Tiago 4:7 vai falar sobre um princípio poderoso. Sujeitai-vos a Deus, portanto, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. A gente gosta muito da segunda parte, né? Resistir ao diabo e ele fugirá de nós. Mas antes disso, existe o sujeitai-vos a Deus. Obedeçam a Deus. E isso é muito forte, porque, irmãos, antes da resistência existe a submissão. Antes de você querer exercer a autoridade, eu preciso aprender a viver debaixo da autoridade de Deus. Não faz sentido a gente querer confrontar as trevas enquanto deliberadamente a gente mantém uma vida de desobediência a Cristo. O libertador, ele precisa entender a autoridade espiritual não é independência espiritual. Quanto maior a responsabilidade ministerial, maior vai precisar ser a sua dependência de Deus. Biblicamente, a autoridade pertence a Cristo e é exercida no nome de Cristo. Mas eu quero acrescentar algo aqui muito importante para quem está entrando agora nessa área. Nem todo cristão que possui autoridade em Cristo está igualmente preparado para conduzir uma ministração de libertação. Tem situações simples, existem situações complexas.
Existem aí pessoas que estão emocionalmente fragilizadas. Tem casos que a gente precisa ali de acompanhamento, um acompanhamento pastoral. Tem casos em que também vai ser necessário um encaminhamento médico, um encaminhamento psicológico. E também vai existir situações que você vai precisar reconhecer. Eu ainda não tenho preparo para conduzir esse caso sozinho. E isso, irmãos, não é falta de autoridade. Não, isso é maturidade espiritual. Um libertador maduro não é aquele que acha que consegue resolver tudo. É aquele que conhece também os seus limites, os seus próprios limites. E eu quero agora tocar numa área que eu acho muito séria, que eu considero muito sério. Se você deseja entrar no Ministério de Libertação porque quer ser conhecido como alguém poderoso no mundo espiritual, reveja a sua motivação, porque esse ministério não é palco. Nós estamos lidando aqui com pessoas, nós estamos lidando aqui com histórias, nós estamos lidando com dores, com famílias, com situações extremamente delicadas na vida de alguém. A pessoa que está sendo ministrada não é uma oportunidade para você demonstrar a autoridade que você tem, não. Ela é alguém que precisa ser amada, conduzida a Jesus. E é por isso que quanto mais você cresce em autoridade, mais você precisa crescer em humildade. E durante essa escola, você vai perceber que um libertador, ele precisa desenvolver bases. Quais são essas bases? Ele precisa desenvolver a palavra para não construir doutrina, ensina de experiências. Ele precisa desenvolver a oração, porque libertação não é uma técnica humana. Você também vai precisar desenvolver discernimento, porque nem tudo ali é demônio. Você vai precisar de santidade, porque nós precisamos levar a nossa própria caminhada com Deus a sério. Vai ter que ter também humildade para você reconhecer quando precisa de ajuda. Vai ter que desenvolver amor pelas vidas, pelas pessoas, porque libertação sem amor pode virar apenas demonstração de poder. E acima de tudo, você vai ter que desenvolver uma intimidade com Jesus, porque nós não queremos apenas conhecer aqui princípios espirituais. Nós queremos sim conhecer aquele que nos deu a autoridade. Então guarda isso, a autoridade vem de Cristo. Preparo é desenvolvimento, maturidade é construída e caráter é indispensável. O objetivo do Código Despertar não é fazer você terminar essa escola achando que sabe tudo sobre o mundo espiritual. Muito pelo contrário. Quanto mais você aprender, mais você deverá compreender a sua dependência do Espírito Santo. E existe aqui também uma outra questão fundamental. Se temos autoridade, então contra quem exatamente estamos lutando? A Bíblia fala sobre carne, mundo, Satanás, demônios, principados, potestades, forças espirituais da maldade. Será que tudo isso significa a mesma coisa? E é justamente isso que começaremos a organizar nas próximas aulas. Mas eu quero terminar aqui deixando uma frase para você anotar. O verdadeiro libertador não é aquele que demonstra poder diante das pessoas. É aquele que permanece debaixo da autoridade de Cristo, enquanto serve pessoas com conhecimento, discernimento, responsabilidade e amor. Nos vemos na próxima aula. Deus abençoe você.